A gente já pode parar, já quando a gente fala os 30, a gente já pode parar de contar. Eu fico pensando, meu Deus, eu vou chegar nos 30 já. A gente já pode parar de contar já. Falar nos 30 e quando perguntaram pro jeito, só 30 mesmo, tá bom. Eu nem pergunte que falta de educação para nossa idade. Tá gravando, Já? atualmente pra... Olá, gente. Olá, professor. Olá, professora. Olá, você que está na comunidade ribeirinha, né? Você que é professor, professora do campo, floresta. Olá, você que está na aldeia, né? Professores indígenas. Hoje nós vamos tratar com vocês que vocês percebam qual é o nível de leitura e de escrita que estão os alunos de vocês, tá? Então que vocês prestem bastante atenção, porque quando vocês fizerem lá as suas atividades diagnósticas, vocês precisam compreender e entender onde é que está o seu aluno e qual é o ponto de partida dele, qual é o nível de leitura e qual é o nível de escrita em que ele está. Então, quando você pedir para o seu aluno, né, fazer um breve ditado com ele, e aí eu dou uma sugestão para vocês, de quando vocês forem fazer um ditado com eles, façam um ditado bem contextualizado. Pode ser um ditado com o nome dos alunos que fazem parte da turma de vocês, pode ser um ditado com elementos naturais, ou seja, frutas, e aí você vai fazer um ditado somente de frutas. Pode ser um ditado de animais, e aí você vai fazer o ditado somente de animais. Elementos da natureza, tá? Então que seja um ditado bem contextualizado, tá? Então não peguem palavras soltas, tá bom? Vocês planejem quais são as palavras que vocês vão ditar para que os alunos de vocês escrevam, tá? Porque isso vai facilitar para vocês na hora que vocês estiverem fazendo a compreensão desse nível de leitura e desse nível de escrita que os alunos de vocês estão. Então, se o aluno de vocês, por exemplo, você diz para ele uma palavra e seu aluno, ele faz apenas alguns rabiscos ou alguns desenhos, algumas bolinhas, né? É porque esse aluno, ele ainda está no nível inicial, que a gente chama de pré-silábico, tá? Então, ele ainda não atingiu ainda o nível silábico. E o que eu tenho que trabalhar, então, com esse aluno? Com esse aluno, você precisa trabalhar com ele a identificação de letras, não letras soltas, tá? Lembra que a gente vai trabalhar na perspectiva do letramento. Então, quando você trouxer um texto para os alunos de vocês, então esse aluno que está no nível pré-silábico, é importante que ele consiga, então, começar a compreender as letras que existem nesse texto, tá? Ele pode associar a letra à letra inicial do nome dele, tá bom? Mas ele precisa, então, desenvolver esse hábito de escrita, tá? É porque esse hábito ele ainda é muito inicial. Esse período pré-silábico, ele é muito comum nos alunos que estão iniciando a sua escolarização formal, ou seja, ou nos alunos que estão na educação infantil, né, ou seja, no prézinho, ou nos alunos de primeiro ano, tá? Então, é muito comum que você peça para que eles escrevam a palavra e ele ainda não escreva uma letra, tá? É porque você, enquanto professor, então você precisa planejar uma atividade para eles que ele possa, então, fazer a seleção das letras de acordo com o ditado em que você vai fazer, tá bom? Mas se ele tiver em um nível um pouco mais avançado, que a gente vai chamar ele de um nível silábico, ele vai começar a fazer uma associação, tá? De como é que ele vai trabalhar. Ou seja, se você disser para ele, escreva a palavra mata, ele vai escrever o M e ele vai escrever o T, porque o M para ele é o ma, o T para ele é o tá. É comum também que ele escrevam as vogais, ou seja, ele poderia escrever dois As, né? De ma e de tá, tá? Então, quando ele escreve ele pega a sílaba, que geralmente tem duas letras, e ele transforma só em uma letra. A gente diz que ele está no nível silábico, né? Que vem de sílabas, tá? Então, se o seu aluno está nesse nível silábico,
Então, você pode desenvolver com eles para que eles possam, então, fazer a consulta no texto, mas não de letras, como a gente tinha lá no nível pré-silábico, mas das palavras, tá? Então, de acordo com a palavra geradora que você vai escolher, você vai pedir para que ele identifique aquela palavra dentro daquele texto, tá? A palavra que tem embaixo, que é liberdade, se ele estiver nesse nível silábico, ele vai escrever somente as consoantes ou somente as vogais de cada sílaba, tá? Então, quando você faz esse ditado, que você olha e que você percebe que o aluno está nesse nível silábico, quando você levar um texto para ele, ele precisa então fazer a identificação das palavras, para que ele possa associar a palavra que ele está escrevendo com a palavra que é a palavra real, né? A palavra com a escrita normal. Então, quando a gente tem esse processo, tá? Aí vocês precisam também entender qual é o nível de leitura, qual é o nível de escrita que os alunos de vocês estão, para que a gente consiga saber como é que eles vão avançar durante esse processo. Mas se ele estiver num nível um pouco mais avançado, ele já vai estar no nível silábico alfabético. É quando ele está fazendo uma transição, ou seja, ele já está um pouquinho mais avançado do nível silábico, mas a gente ainda não pode dizer que ele é um aluno alfabetizado, porque ele ainda engole algumas palavras, ele não faz a escrita das palavras corretamente, né? Ele troca as letras das palavras, e aí a gente vai dizer que ele é um aluno que está em um nível silábico alfabético. Quando o aluno está em um nível silábico alfabético, ele consegue fazer a leitura, por exemplo, de frases, tá? E aí é interessante que quando você leve um texto para eles, você já comece a inserir eles para que eles façam as leituras, tá? Então, faça uma leitura coletiva, tá? Ele vai ler um pouco devagar, mas ele vai conseguir avançar na leitura dele, conforme você vai trazendo diferentes textos para que eles possam trabalhar, tá? E aí, se ele estiver no nível silábico, aí significa que ele já ultrapassou, ele saiu do pré-silábico, foi para o silábico, silábico alfabético, aí a gente pode dizer que ele é um aluno alfabetizado, né? E aí, quando é que ele é aluno alfabetizado? Ele sabe ler, né? E ele sabe escrever, tá? Então, quando é um aluno que sabe ler e que sabe escrever, qual é o próximo passo que a gente tem que trazer para ele, então? É inserir esse aluno no mundo da leitura, né? No mundo da escrita, fazer com que os livros estejam muito próximos a eles, com que as revistas, com que os cartazes, o máximo de conteúdos textuais, né, vocês puderem trazer para os alunos. É interessante que vocês tragam, principalmente quando ele passa para essa fase alfabética, tá, gente? Então, se você na sua escola, você tem diferentes tipos de cartazes, ou você tem um cantinho da leitura, então, vamos fazer então uma roda de leitura, então, com esses alunos. Coloca os livros no chão, faça com que todos os alunos manuseiem, tá? E aí os alunos com os diferentes níveis, eles vão poder participar dessa atividade, cada um fazendo o desenvolvimento da sua habilidade, cada um fazendo o desenvolvimento e ultrapassando os seus obstáculos, né? Fazendo com que saia do pré-silábico e de repente ele faz uma letra. Aí ele está no silábico e ele passa para o silábico alfabético. E aí quando a gente tem feito a inserção, ou seja, a gente colocou ele dentro do mundo da leitura, ele começa a perceber que as palavras, na verdade, elas já estão dentro do meio em que ele está inserido. E aí quando se tem um cartaz, dentro de um cartaz tem inúmeras informações, todas as informações de muita importância. Ele vai conseguir fazer a leitura daquele cartaz. Então, quando você fizer um ditado de palavras, você precisa conhecer quais são os níveis de leitura e quais são os níveis de escrita que os seus alunos estão, tá?
Na apostila que vocês vão receber, uma das atividades que tem é exatamente para que vocês façam um ditado de palavras com os alunos de vocês e que vocês identifiquem qual é o nível de leitura e qual é o nível de escrita que está aquele aluno, tá? Então, quando vocês receberem que tiver essa atividade, vocês vão desenvolver a atividade junto com os alunos de vocês e vocês vão guardar essa atividade. Essas atividades depois elas vão ser transformadas em um portfólio, tá? Que eu vou explicar para vocês em um podcast o que é esse portfólio e que depois vocês também vão ter acesso quando é que vocês vão devolver essas atividades, tá bem? Então, eu espero que tenha ficado bem claro a importância de vocês saberem identificar qual é o processo, onde é que está o aluno de vocês, para que vocês possam fazer com que eles vá avançando junto do processo de letramento. Tá bom, gente? Então, até a próxima aula e até mais. Tchau, tchau.